live, né, sobre mecânica quântica. Eu sou o Lucas Santana, sou estudante de engenharia de produção na UDESC de São Bento do Sul e sou coordenador regional do CREA Júnior da Regional de Rio Negrinho. E hoje, junto com a Meire, que é coordenadora da Regional de Lages, que não pôde estar presente hoje, a gente viemos trazer uma palestra, né, sobre mecânica quântica, que será apresentada pela Ana Costa, que possui doutorado em física pela Universidade Federal do Paraná e que possui experiência na área de física com ênfase em informação quântica. Muito obrigado, Ana, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com a gente, tá? Agora eu vou pedir que você fale um pouco, né, sobre a sua experiência acadêmica e o porquê escolheu a física, né, para estar estudando. É, Oi, Lucas. Oi, pessoal. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouco mais sobre o que a gente vem fazendo, né? E sobre esse trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, né, por que que eu escolhi a física? Acho que eu sempre gostei de matemática e física. Eu sempre fui muito curiosa para saber sobre como as coisas funcionam, né? E esses fenômenos da natureza. Então, acabei indo para o curso de física. Aí, já no começo da graduação, eu comecei a fazer iniciação científica a gente fala de mecânica semiclássica, né, que é um quase quântico, e assim eu fui desenvolvendo meu conhecimento. Aí eu me interessei bastante, eu terminei a graduação, tive um ano fora da academia, mas depois eu voltei, fiz o mestrado, então, e o doutorado em informação quântica na Universidade Federal do Paraná. Aí, durante o doutorado, eu fiz um ano a gente chama de doutorado sanduíche na Universidade de Técnica de Dresden, na Alemanha. E aí, quando eu terminei o meu doutorado, aí eu consegui também um contrato como pós-doc numa universidade na Alemanha também, numa cidade chamada Zig. Então, trabalhando esse tempo todo com informação quântica e tentando entender melhor, né, essa física do mundo muito pequeno. Então, é uma área bem interessante, é uma área que está crescendo bastante. Então, as pessoas tá chamando cada vez mais atenção, principalmente, né, vocês devem ouvir bastante nas notícias falar dos tais computadores quânticos, né? Então, a gente está vivenciando agora o que a gente chama de segunda, ou outros falam a terceira revolução quântica, né? Então, nos próximos anos, isso vai acabar mudando a forma como a gente vai interagir, né, nesse mundo digital. Então, a computação quântica e a informação quântica está chegando aqui para valer e logo vai fazer parte da vida de todo mundo. E é isso. Então, atualmente eu estou na Universidade Federal do Paraná, fazendo um pós-doc, né? E provavelmente, né, eu acho que no próximo mês eu vou assumir uma vaga de professora visitante, então, numa universidade estadual na Bahia, na Universidade Estadual de Santa Cruz. E assim a gente vai indo, continuar a fazer pesquisa e dando aula. É uma área bem interessante, eu gosto muito. Legal. Eu vou só passar informações para o pessoal. Ali mais para o meio da live, eu vou mandar aqui para vocês a, o, o Forms, tá? Para vocês preencherem, para eu poder emitir o certificado, né, de participação. Então, eu vou ter que fazer um aqui de novo, porque era a Meire que ia mandar, mas ela teve problemas com a internet em casa, ela não vai conseguir estar participando, tá? Então, Ana, a gente já pode dar início já, já que a Meire, acho que ela não vem. Ah, então o Tom, ele vai passar o link para vocês mais para o meio da live. Então, como a Meire não vai participar, né, então acho que já pode começar a apresentação já, né, mostrar o seu conhecimento para nós. Obrigado. Beleza, então, obrigada a todo mundo, né, de novo. Eu vou compartilhar minha tela, aí você só me fala se vai estar aparecendo. Bem, Tá aparecendo? sim, só coloca aí modo apresentação. Deixa eu só. Beleza. Certo, agora sim. Pode começar. Ah, então, Obrigado. então beleza. Então, né, quando o Lucas me convidou para dar essa palestra para vocês, né, eu fiquei pensando o que seria mais interessante, né, para apresentar. Aí me veio à cabeça que eu quero falar, né, sobre essas coisas recentes, né, criptografia quântica, computador quântico, mas antes disso, eu realmente preciso introduzir para vocês, é, espero que de uma maneira didática, né,
o que que a mecânica quântica tem de diferente, né, que a gente já não tinha antes, né, o que que os nossos computadores clássicos têm, não têm, né, que os computadores quânticos têm, são características quânticas que eu quero explicar para vocês, espero que fique claro, né, espero que eu consiga ser didática o suficiente, e é mais ou menos assim que eu preparei minha apresentação. Então, podem fazer perguntas, né? Eu estou aberta para, né, qualquer intervenção, se alguém quiser. Então, o título da minha apresentação é esse aqui. Então, é a mecânica quântica e suas aplicações em teoria da informação, tá? Então, olha só. O que que é, né? Que eu fiquei falando de computação quântica e informação quântica, né? Mas o que que é essa área de pesquisa que eu trabalho, né, atualmente? Então, a ideia principal é que ela é o estudo, né, de tarefas de processamento de informação que podem ser realizadas usando sistemas quânticos. Então, ela engloba diferentes áreas da física, né, e tanto da física quanto outras áreas. Então, engloba física quântica, teoria da computação, teoria da informação e criptografia. Então, a junção de todas essas áreas aqui é o que dá origem ao que a gente chama de computação quântica e informação quântica. E acho que vai ficar mais claro, então, né, nos próximos slides. Mas, então, para começar, vamos falar, então, um pouquinho o que é a teoria da informação, né? Teoria da informação clássica. Então, essa teoria matemática, né? Ela estuda, então, a quantificação, o armazenamento e a comunicação da informação. Ela foi proposta originalmente por Claude Shannon, em 1948. Está aqui a fotinho dele aqui. E a teoria de informação, ela quer responder algumas perguntas, dentre elas são essas daqui. Então, que recursos ou meios são necessários para a transmissão de informação através de canais de comunicação? E como esta informação pode ser protegida de influências externas, né, de um ruído, enquanto estiver sendo transmitida? Então, o que que é basicamente, né? O que é a teoria de informação? Ela quer responder. Você quer mandar a mensagem para alguém, certo? Você quer que essa mensagem ela seja enviada, né, completamente, sem erros, né? E sem que alguém intercepte essa sua mensagem, certo? Então, essa seria o mundo ideal. Você quer mandar um e-mail, por exemplo, né? Você quer escrever aquilo, que aquele material todo seja transmitido e que todo ele seja confidencial. Então, que a ideia é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Então, você vai ter uma fonte de informação, certo? Por exemplo, é você digitando o seu e-mail, né? O digitar, né? Você vai acabar passando a mensagem, então, para um transmissor, né? Que vai codificar a tua mensagem, provavelmente num sistema binário. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Vai enviar esse sinal e um receptor vai receber esse sinal, vai decodificar e até vai chegar ao destino, né? A pessoa para quem você queria enviar esse e-mail, certo? E no caminho pode ser que tenha, então, uma fonte de ruído. Então, a teoria de informação está aqui para tentar evitar, né, muita perda de informação nesse caminho, certo? Então, essa é a teoria de informação clássica, e eu falei para vocês, né, do sistema binário, então a gente trabalha, né, nos nossos computadores atuais, normalmente, em sistemas binários. Então, porque você quer enviar informação, né? Letras, palavras, números, através desses canais de comunicação, e esses canais, eles operam de acordo com as leis da física clássica, certo? Então, como a gente tem um sistema binário, como é que ele funciona, né? Alguns de vocês já devem ter visto, mas, por exemplo, se você tiver o número 21 e você quiser escrever ele, né, na forma binária, você faz a decomposição desse número em termos de 2 e potências de 2, certo? Então, 16, 4 e 1, né, somando vai dar 21. Então, o que que você vai ter? Você vai ter uma vez o 16, né, que é 2 elevado à quarta potência, mais 0 vezes o 2 elevado à terceira potência, que é 8, não tem 8 aqui, uma vez o 4, nenhuma vez o 2, e uma vez o 2 elevado a 1, que é 1, certo? Que é 1 que você tem aqui. Certo? Então, fazendo essa decomposição, você acaba escrevendo o teu número na forma binária. Então, ele vai assumir a forma 10101. E o dígito 0 ou 1, então, é chamado de bit de informação, tá? Então, esse aqui é um exemplo, é o sistema binário, ele é bastante eficiente, certo? Para fazer a transmissão de informação, mas você pode usar também diferentes codificações. Então, para tentar cada vez mais obter maior eficiência na transmissão ou armazenamento. Mas por que que o sistema binário é legal, né? Porque, quer ver como é que funciona, né? A gente tentar transformar, né, essa nossa informação, essa mensagem, essa letra ou esse número, em algum sistema codificado. Porque, olha só, ele é fácil de ser operacionalizado,
certo? Para gerar o bit. Então, o que acontece na geração do bit? Você vai ter a excitação de algum elemento físico, certo? Se a característica desse elemento físico é ativada, você vai ter um zero. Se ela não é ativada, você vai ter um 1, certo? Então, o que é o que acontece nos nossos computadores? Vocês já devem ter visto que, aliás, ouvido falar, né, e estudado alguma coisa sobre isso, que nos computadores nós temos transistores, certo? Então, se passa corrente naquele teu circuito, então você vai ter o zero. Se não passa corrente, você vai ter um 1. Então, essa é a sequência, né? Passa corrente, não passa corrente, passa corrente, você vai ter essas sequências de zeros e uns, né, de acordo com a mensagem que você quer transmitir. Então, você escreve tua mensagem em 0 e 1, envia, vai ser codificado de novo, né? Transformando esses zeros e uns em letras e números de novo, e assim você consegue ler tua mensagem, né? Ou outra pessoa pode ler quando você envia ela, certo? Então, essa que é a ideia. Por isso que o bit, né? Ele acaba sendo utilizado, né? Nos nossos sistemas de informação, porque ele tem essa operacionalização simples, certo? É só você ter um elemento físico, ativar ou não ativar. Você vai ter zeros e uns. O legal também, né? Eles são estados macroscópicos distinguíveis, robustos e estáveis. Acho que isso vai ficar um pouco mais claro quando eu passar a falar de mecânica quântica, em que essas propriedades aqui já não vão aparecer mais, certo? Elas vão ser, né? Não vão, a gente não vai mais ter, né, essa segurança que a gente tinha em sistemas clássicos. E outra coisa também é que eles não são destruídos quando lidos e podem ser clonados ou replicados. Então você pode fazer cópias, né, desses teus sistemas sem que você não tenha problema nenhum, que é o que não acontece com mecânica quântica, certo? Então essas propriedades aqui acabam indo embora e a gente vai ter uns outros sistemas. Beleza. Então esse aqui, né, é o nosso sistema clássico, né, a teoria de informação clássica, certo? Mas aí, em 1965, o Moore, ele acabou propondo uma lei, né? Ele falou que o número de transistores num circuito integrado, ele dobra a cada 2 anos, né? Essa foi a previsão do Moore lá em 65. E você vê, né, ele falou isso lá em 65, se a gente começar a ver aqui o desenvolvimento dos computadores com os anos, né? Então aqui eu tenho o avanço dos anos, né? E você vê que, de fato, ele está certo, né? Está tendo essa duplicação do número de transistores a cada ano, né? Aqui você vê os computadores, né, cada vez sendo melhorando, né, aumentando o número de transistores, fazendo tarefas muito mais rápidas, né, processamentos mais rápidos. Então, a lei dele, né, está bem próxima da realidade, certo? Só que tem uma coisa que a lei de Moore, ela vai prever uma miniaturização, certo? Porque à medida que você vai aumentando o número de transistores, você vai ter que diminuir o tamanho desses teus sistemas, né? O número de elétrons por dispositivo vai ter que diminuir cada vez mais, senão você vai acabar tendo trambolhões enormes, né? Porque você quer cada vez mais transistores e não, né, não é... Você não quer que os computadores pessoais, então, sejam trambolhões, né? A gente quer que sejam cada vez menores, né? A gente tem celulares hoje em dia que fazem processamento, às vezes, melhor do que computadores que a gente tinha, sei lá, 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Então, essa miniaturização significa que você está diminuindo o número de elétrons por dispositivo, então essa diminuição, né, do transistor, né, da escala de tamanho dele, vai fazer com que, em certo ponto, a gente chegue no limite, então, do regime quântico, ou numa escala atômica, né? E daí, nessa escala atômica, esses transistores eles vão ter que funcionar de acordo com as leis de mecânica quântica, certo? Que são diferentes das leis clássicas. Então, para você poder, então, fazer esses transistores cada vez menores, você precisa entender um pouco melhor, então, mecânica quântica e como é que esses dispositivos funcionariam, né, dentro desse regime. Então, é aí que nasce, né, tanto a informação quântica quanto a computação quântica, né? Essa preocupação de entender esses sistemas microscópicos, certo? As leis que regem esses sistemas, para que eles sejam utilizados a nosso favor, para que a gente ganhe escalas menores dos dispositivos e até mesmo mais velocidade, que é isso que eu vou mostrar para frente, que você acaba conseguindo com coisas quânticas, certo? Mas antes de falar de mecânica quântica, eu só vou falar rapidinho, então, da física clássica, né? O que ela responde, né? Então, você vê a física clássica, né? Se a gente falar em mecânica, ela vai falar sobre o movimento de corpos, certo?
Então, propostas por muitos cientistas ao longo dos anos, né? Então, por exemplo, né, você tem aqui, eu trouxe a fotinha de algum deles, que contribuíram muito com essa física clássica, né? O Aristóteles, Galileu, Isaac Newton, e entre muitos outros. E aí, na física clássica, né, você quer responder, por exemplo, né, como é que uma partícula, né, dado, né, que forças são aplicadas por esse sistema, ela vai, né, vai qual vai ser a dinâmica dessa tua partícula, né? Depois de um certo tempo t, dado que você aplicou essa força, certo? Seriam as leis do movimento. Então, um sistema de partículas ele vai ser descrito por posição e a velocidade de cada uma dessas partículas. E a dinâmica, ela é calculada, então, a partir das forças sobre o sistema, certo? Para cada partícula k, né? Então, você tem que a aceleração dessa partícula, né? Então, vai depender, então, da força que é aplicada, então, nessas partículas, certo? Esse aqui, na forma diferencial, é a segunda lei de Newton, né? Vocês já conhecem bem. Então, e para descrever o estado de uma partícula, né? Você só precisa da lei de Newton, né? Então, o estado seria a posição dessas partículas, né? Dessas n partículas do meu sistema, em um dado tempo t. A mecânica clássica, né? Ela é ela é desculpa, ela é uma ciência que é determinista. O que significa? Dado que você conhece a posição e a velocidade inicial da tua partícula, né, e você sabe todas as forças que estão agindo sobre esse teu sistema, então você sabe qual vai ser o futuro dessa partícula com certeza, certo? Então é isso que quer dizer determinismo. Aí as pessoas achavam, né, no final do século XIX, que a física estava toda resolvida, que estava tudo explicado, certo? A física clássica dava conta de explicar todos os fenômenos, né? Assim como em conjunto com a teoria desculpa, a teoria do eletromagnetismo e a termodinâmica, então não precisava fazer mais nada, era só você ter um problema, eles podiam ser complexos, mas você já saberia como resolver eles. Porém, não é bem assim. Então, no fim do século XIX, acontece uma crise na física, em que alguns experimentos começam a ocorrer e eles não têm explicação usando a física clássica, certo? Então, os resultados desses experimentos eram completamente diferentes daquilo que a gente esperava, né, quando se aplicava a física clássica. Aí eles começaram a se perguntar, opa, será que estou com algum problema? Será que a física que eu tenho em mãos, ela é suficiente mesmo como a gente achava que era? Na verdade, não. Então, aqui eu só trouxe dois exemplos, né? O espectro da luz. Então, você tem um problema da radiação do corpo negro. Efeito fotoelétrico também é um outro experimento que a física clássica não conseguia explicar, porque a explicação para esses dois fenômenos, por exemplo, né? A física clássica começou a assumir, então, que a luz, né, a radiação eletromagnética, ela era em forma de ondas, só que daí, como eu estava tendo problema nesses experimentos, alguns cientistas foram lá e falaram assim, peraí, mas e se eu considerar que, na verdade, a luz não é uma onda, mas ela é pacotes concentrados de energia, então os quanta de luz. Aí, considerando isso, sim, eu consegui explicar, mas não é o que a física clássica esperaria. Então, aí surge a mecânica quântica, certo? Então, ela vem sendo desenvolvida, né, há muitos anos, já vai fazer 100 anos, né, desde que, ou um pouquinho mais de 100 anos, que a mecânica quântica já está sendo desenvolvida, né, e tiveram grandes pensadores, né, então, no passado a gente teve, aliás, né, no início, né, dessa revolução quântica, a primeira revolução quântica, contribuições de Einstein, do Max Planck, Paul Dirac, Erwin Schrödinger, Niels Bohr, e entre muitos outros que contribuíram com essa área. E aí, então, a gente tem, né, a mecânica quântica sendo desenvolvida na década de 1920, então, para descrever sistemas microscópicos, certo? Então, fótons, que são esses pequenos pacotes de energia que eu comentei agora há pouco com vocês, elétrons, átomos, etc. Então, essa aqui é o que a gente chama de primeira revolução quântica, certo? Então, ela está aqui para responder, então, aliás, essa revolução é você usar a mecânica quântica para responder estruturas nucleares, a tabela periódica, interações químicas, semicondutores. Então, tudo isso foi possível por causa do desenvolvimento da mecânica quântica, certo? Então, foi aqui que começa a primeira revolução quântica. Então, a nossa vida mudou a partir, né, já
dessa primeira revolução, porque muita coisa só foi possível, porque esses caras ali e outros cientistas desenvolveram, né, essa teoria aqui, que acaba respondendo muitas dúvidas, e a gente consegue usar isso a nosso favor, né, nas nossas tecnologias. Então, ela é muito diferente das teorias físicas anteriores, né, das clássicas. E por quê? Ela tem uma descrição probabilística, então a teoria só descreve as probabilidades de qualquer evento ocorrer, certo? Então, é uma coisa bem incomum. Einstein ficava muito... se questionava muito sobre essa propriedade, né? Ele chegou a comentar uma vez, falou assim, não, mas Deus não joga dados. Mas o que a gente acaba percebendo dos experimentos que vêm sendo feitos é que, na verdade, a natureza, ela é probabilística, né? Então, você consegue fazer essa descrição probabilística da natureza. Existe a possibilidade de superposição quântica. Então, é a combinação estranha de propriedades contraditórias. Então, como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu vou falar um pouquinho mais cuidado sobre o que é isso, mas tenha na cabeça, isso aqui é uma propriedade muito estranha, que só existe, então, na mecânica quântica para responder, e ela acaba respondendo alguns fenômenos, né, alguns experimentos que a gente vê, certo? E que mecânica clássica não consegue, apesar de completamente absurda, né, aos nossos ouvidos, a nossa experiência diária, do dia a dia. Então, existe esse fenômeno aqui na natureza, então, de superposição quântica. E o outro fenômeno muito estranho, muito, né, esquisito, né, para a gente, que é o emaranhamento quântico, certo? Que são correlações fortes entre propriedades de partículas separadas. E aí aqui eu coloquei a segunda revolução quântica, porque a segunda revolução quântica ela vem em usar essas duas propriedades, ou melhor, até essas três, né, propriedades da mecânica quântica, a seu favor, então, hoje em dia, como recurso para tecnologias, certo? Então, se a gente usa, então, aliás, para computadores quânticos, criptografia, entre outras tecnologias, então você usa essas características da mecânica quântica, certo? Então, aí você tem essa segunda revolução quântica e, de novo, né, um exemplo mais forte são os computadores quânticos que já estão sendo desenvolvidos. Então, beleza. Então, essa aqui é o que é a física quântica, né, em poucas palavras, eu não vou ter muito tempo para explicar para vocês, mas eu quero entrar com bastante detalhe, então, para explicar o que é superposição quântica e emaranhamento quântico. Então, para fazer isso, né, falar do fenômeno de superposição, é legal usar sempre, né, um exemplo, alguma coisa para a gente tentar aprender um pouquinho melhor, né, o que é. Então, eu trouxe aqui para vocês o experimento da fenda dupla, certo? Então, vocês devem lembrar, né, de mecânica ondulatória, né? Então, você tem uma onda, né? A onda, ela tem essa propriedade, né? Essa perturbação da matéria, em que você tem cristas e vales, né? Que está oscilando, assim, esse teu material, certo? Então, você tem comprimentos de onda. E aqui, por exemplo, né? Se você pegar um balde de água e perturbar bem no meio do balde, né? Você vai ver as ondas se formando em torno daquela perturbação. Então, é mais ou menos o que a gente vê aqui, né? Uma sequência de ondas aqui, né? Com cristas e vales se propagando naquele meu espaço, certo? Então, beleza. Onda a gente, né, conhece bem. Ela é dada por... Ela tem essa propriedade. Aliás, e dentro, né, da mecânica ondulatória, então, pode acontecer o que a gente chama de interferência ondulatória, certo? Então, o fenômeno de interferência vai acontecer, por exemplo, se você tiver duas perturbações, então aqui, né, eu estou marcando aqui duas perturbações, que está perturbando, então você pega teu balde de água lá, né, perturba em dois pontos, as ondas vão se encontrar em algum ponto, certo? A forma como elas se encontram vai determinar qual vai ser o resultado final desse encontro, certo? Se essas ondas vêm e se encontram com a mesma fase, que é o que a gente tem aqui, ó, você vê que elas estão exatamente com a mesma fase. A gente tem o que se chama de interferência construtiva, certo? Em que você vê, né, você tem, então, a soma aqui, né, dos picos, você vê das ondas, e a soma dos vales, né? Então, porque elas estão em fase, certo? Mas, se elas estiverem fora de fase, né? Se você encontrar, então, aqui esse pico com esse vale, então, essa onda vai se cancelar, certo? Então, a gente tem o que chama de interferência destrutiva, beleza? Então, isso aqui
um fenômeno bem conhecido, né? E é fácil de você imaginar, né? O porquê. Você pega lá, oscila. Beleza, se elas se encontram de um jeito, não vai ter mais onda. Mas se elas se encontram de forma que as duas estão com a mesma fase, então você vai ter, né, essa onda dobrada ali, né? Digamos, certo? Então, beleza. Então, esses dois fenômenos vão ser importantes para a gente explicar, então, esse experimento. Porque, olha só, agora suponha que eu tenho essa onda, certo? E eu vou propagar ela, então, né, num espaço em que eu vou colocar uns anteparos aqui. Primeiro, eu vou colocar um sistema de fenda dupla, certo? Então, você vai ter a onda se propagando, você vai colocar, então, esse anteparo que vai ter dois espaços vazados aqui, né? Que é exatamente o que a gente tem, duas fendas aqui. Quando essa onda passa por cada uma dessas fendas, ela vai gerar uma nova onda, certo? Que vai começar a sair por essa fenda e outra por aqui. Então, vou ter duas novas ondas, né, provenientes dessa primeira onda aqui. Essas duas novas ondas, né, que é diferente dessa aqui, que estão saindo das fendas, elas vão se encontrar, certo? Em certos pontos, e vai ocorrer aquilo que eu acabei de explicar para vocês. O fenômeno de interferência construtiva e destrutiva, certo? Então, aqui no anteparo final, né, que eu coloco, você vai ter lugares, né, mais iluminados, né, se eu usar a luz, por exemplo, e lugares menos iluminados, certo? Então, você vai ter que no teu anteparo, quando mais iluminados, quando tiver encontro de ondas, né, de mesma fase, e lugares que não estão iluminados, quando tiver cancelamento, né, dessas ondas, certo? Então, aqui tem um desenho um pouquinho melhor, né? Então, você vê, passa pela fenda, começa a gerar essas novas ondas aqui, elas vão se encontrando em cada ponto, e aqui a gente vê o fenômeno de interferência construtiva e destrutiva, certo? Legal, isso acho que bem conhecido, é um negócio bem interessante. A gente aprende isso, né, em física, física básica, né, em interação de ondas. Mas aí, eu quero fazer a mesma coisa, né, esse experimento da fenda dupla, mas agora vamos usar bolinha de gude. Vou pegar um sistema, né, que vai ficar lançando bolinha de gude a cada momento e passar por uma dessas fendas, certo? O que você tem no final, né? O que a gente espera, né? O que a nossa intuição diz é que no final você vai ter pontos marcados no meu anteparo, né? Que vai ser correspondente às bolinhas que vão passar pela essa fenda da esquerda e uma outra região marcada aqui pelas bolinhas que passam pela fenda da direita, certo? Então, o que você esperaria, né? Você vai começar a tirar as bolinhas lá, vai ter bolinha, vai passar por aqui, ups, vai marcar essa região aqui. Se ela passar por essa região aqui, vai marcar aqui, certo? Algumas vão sair um pouquinho fora, mas o padrão é esse aqui, certo? Em que você vai ter essas duas regiões bem marcadas, que estão bem, né, na direção dessas duas fendas. Beleza, nada de estranho, nada de diferente. Mas agora, ao invés de mandar bolinhas de gude, que é um sistema macroscópico, eu quero mandar elétrons, certo? Vou mandar elétrons através dessas fendas e quero ver o que acontece. Então, o que a gente espera, né? Eu vou mandar um elétron de cada vez, são partículas, né? Ela deveria se comportar como bolinhas de gude. Mas não é isso que acontece. Quando eu envio elétrons nesse sistema de fenda dupla, o que acontece no final é que eu tenho esse padrão aqui, que, opa, é um padrão de onda, né? Lembra que interferência construtiva e destrutiva era esse padrão que eu tinha lá. Mas é partícula ou não? Ou é onda? Aí você fica, né? O elétron é uma onda, porque você está vendo aqui o fenômeno de interferência, que é uma propriedade só, né, de ondas. Então, se é uma onda, né, mas ao contrário de ondas em um tanque de água, os elétrons chegam um de cada vez. Então, o elétron é uma partícula, certo? Né, porque você está mandando um de cada vez e você está vendo a interferência de elétrons aqui. Mas se ele é uma partícula, então, né, já que você está mandando um de cada vez, por qual fenda ele passa? Lembra que as bolinhas de gude passavam por uma fenda, marcavam uma certa região. Se passava pela outra, marcava a outra. E aqui você não está vendo isso. Eu quero saber, então, por qual fenda esse elétron está passando para tentar entender e explicar esse fenômeno aqui de interferência. Mas aí, quando eu faço isso, quando eu observo por qual fenda ele está passando, opa, acabou o padrão de interferência, certo?
Aí ele começa a se comportar igual as bolinhas de gude, como partícula. Então, o fato de eu observar, né, o comportamento desses meus elétrons quando eles estão passando pela fenda, acaba mudando o comportamento de cada um desses elétrons. Então, eles deixam de se comportar como ondas, né, aquele comportamento ondulatório que dava interferência, e agora você tem um comportamento de partícula. E é estranho, não é? Então, peraí, se eu não observo, se comporta como onda. Se eu observo por qual fenda, se comporta como partícula. E então, o que que significa, né? Quando eu observo, é partícula, certo? Porque eu sei exatamente, eu estou determinando, então, por qual, beleza, passou por essa fenda, vai passar lá, então aqui você tem comportamento de partícula. Se eu não observo, significa que cada elétron passa por ambas as fendas. Esse é o único jeito de você explicar esse padrão de interferência aqui, certo? Então, você tem que assumir que elétron é onda. É estranho, né? Porque você pensa, você está jogando um elétron de cada vez e ele tem esse comportamento, né, ondulatório, mas é isso que é a mecânica quântica. A mecânica quântica tem essa característica bem absurda para a gente, né, para a nossa intuição, mas ela é a natureza é assim, certo? E o fato de você observar, né, significa você interagir com o sistema. Então, observar significa que vai ter um fóton que vai atingir aquele teu sistema, né, no caso, o nosso elétron, e a gente vai conseguir enxergar, certo? O fato de você enviar esse fóton já vai perturbar teu sistema. Quando ocorre essa perturbação, essa característica de interferência aqui vai embora. Então, essa característica quântica aqui já desaparece e daí o elétron passa a se comportar como partícula, certo? Como a gente esperaria classicamente, tá? Então, o ato de observar interfere e faz com que desapareça esse fenômeno de interferência, tá bom? Então, essa é uma característica bem importante. Então, interação com o ambiente, né, fótons batendo nos teus sistemas quânticos, faz com que essa característica quântica, que é de superposição, que eu vou explicar para vocês agora, desapareça, certo? Então, o que que significa, né? Quando eu falo que passa pelas duas fendas, então considerem que o elétron, aliás, né, que L, esse aqui é um vetorzinho L, ele vai representar o estado com o elétron passando pela fenda da esquerda. E R vai ser o estado com o elétron passando pela fenda da direita, certo? Então, quando eu falo que ele passa pelas duas fendas, significa que o estado de cada elétron é esse aqui, L mais R. É um estado de superposição em que não é o elétron passando por uma fenda ou por outra, é passando pelas duas ao mesmo tempo, tá bom? É estranho? É diferente? Mas a natureza é assim. Foi feito experimentos sobre isso, muitos experimentos, e isso aqui se observa de fato no laboratório. Aí, quando você observa, né, aqui, né, já na fenda, por qual fenda ele passa, o que você faz, ao fazer essa interação, você acaba colapsando o teu sistema. É uma palavra que a gente usa bastante em mecânica quântica. Então, colapsar significa você definir o estado do teu sistema, né? Ele deixa de ser esse estado de uma superposição entre as duas fendas e passa a ser só de uma e destrói esse fenômeno de interferência, certo? Então, esse que eu queria explicar para vocês que é interferência quântica, tá? O princípio de superposição. E então é estranho, então elétrons, né, que a gente esperaria que seriam partículas, né, partículas, tem esse comportamento ondulatório, tá? No regime quântico. Beleza. Aí você pode usar, né, esse fenômeno de superposição a seu favor. Então, para definir o que a gente chama de qubit, tá? Então, olha só. Eu expliquei para vocês no começo da apresentação, né, que a gente usa o sistema binário lá, que é o 0 ou 1, né, que é no transistor é passar corrente e não passar corrente. Mas aqui eu trouxe, né, um sisteminha bem básico, né? Digamos que você tem uma moeda, né? Um bit clássico, 0 ou 1, pode ser o cara ou coroa, né? Uma hora você tem cara, outra hora você tem coroa. No bit quântico, como se permite essa coisa estranha de, né, passar pelas duas fendas, significa que aqui a gente tem, então, uma superposição de cara e coroa, certo? Esse aqui é o que é chamado de bit quântico, o qubit, quando você tem essa superposição de dois estados que são excludentes, né? Porque no nosso dia a dia é impossível você falar, mas essa moeda, ela tem, né? Ela cai, ela tem que estar cara ou coroa, ela não é as duas coisas ao mesmo tempo. Em mecânica quântica, você pode ter essas duas coisas ao mesmo tempo.
E o mais legal de tudo isso é que você consegue explorar essa propriedade. Então, para fazer computação quântica. Então, isso aqui é muito interessante. Então, aí você pode usar, né, para implementar esse qubit aqui, né, que é você ter cara e coroa, ou qualquer propriedade, né, que tenha, que você possa falar, né, que são coisas, aliás, se tiver duas coisas excludentes, né, então, se você puder ter essa combinação dessas duas coisas ao mesmo tempo, você pode usar isso como um bit quântico, certo? Como um qubit. Por exemplo, o spin do elétron. Então, o elétron, ele tem, né, essa propriedade intrínseca, que é o spin, certo? Né, que é esse momento angular intrínseco, que, de acordo com a mecânica quântica, ele só tem duas direções possíveis, né? Então, ou ele aponta para cima, ou ele aponta para baixo, tá? Então, você faz uma medição naquele teu elétron, você vai descobrir, né, dependendo de como você mede, mas ele só vai ter dois resultados possíveis e eles são puramente aleatórios, para cima e para baixo, tá? Então, como pode ser para cima e para baixo, você pode usar isso como um bit quântico, certo? Então, o spin do elétron para cima e para baixo ao mesmo tempo, né? Quando você não mede ele, pode ser usado como qubit. A polarização do fóton, você pode polarizar teu fóton verticalmente ou horizontalmente, então a combinação desses dois também te dá origem a um qubit. E sistemas de dois níveis em geral. Então, um nível seria, por exemplo, o estado fundamental, e o outro nível, o estado excitado. Se você pode, né, em mecânica quântica, permite que teu sistema esteja nesses dois estados ao mesmo tempo, certo? E aqui é uma maneira de você representar isso, que a gente acaba usando essa notação matematicamente. E o que isso significa? Então, que você tem as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Nessas duas propriedades. Eu coloquei 0 e 1. Antes eu tinha colocado a fenda da direita, a fenda da esquerda, spin do elétron para cima, spin do elétron para baixo, etc. Então, aí, se você faz uma medição, se você interage, né, você quer saber, antes de você interagir, teu sistema está nessa superposição. Quando você interage, você vai encontrar, então, o teu sistema no estado 0 com probabilidade alfa ao quadrado, ou você vai encontrar no estado 1 com uma probabilidade beta ao quadrado, certo? Então, o ato de medir acaba com essa superposição e você vai ter só uma dessas duas possibilidades, certo? Mas antes de você fazer a medição, você pode usar, então, essa superposição ao seu favor, tá bom? Então, essa é a ideia da superposição e do qubit, certo? Que é esse elemento básico, essa unidade básica da teoria de informação quântica. Beleza. Falei de superposição quântica, agora eu vou passar para emaranhamento, que é uma outra propriedade. Se vocês acham que ter essas duas propriedades ao mesmo tempo é estranho, emaranhamento também é uma outra coisa que é completamente estranha e diferente da nossa intuição. Então vamos lá, eu falei para vocês do spin, né? Então pega um sistema de um elétron e ele vai, né? Ele pode ter spin para cima ou spin para baixo, como eu expliquei para vocês agora há pouco. Aí pode ser que o teu sistema, né? Se você tiver um sistema de dois elétrons, pode ser que ele seja descrito dessa forma aqui, ó, certo? Em que o primeiro, aqui é o primeiro elétron, está com o spin para cima, o segundo elétron está com o spin para baixo, e o primeiro elétron com o spin para baixo e spin para cima. Aqui a gente tem uma superposição de dois elétrons. Então, você pode escrever esse teu sistema desse jeito aqui. Aqui a gente fala que a gente tem um tipo de correlação não local. O que eu quero dizer com isso? Significa que se eu tiver um sistema como esse aqui, certo? Tá aqui ele, né? Spin para cima, spin para baixo, spin para baixo, spin para cima. E eu vou medir. Então, eu vou mandar um elétron, vai ficar comigo, o outro elétron eu vou mandar para o Lucas, lá em Rio Negrinho. Aí eu vou falar assim, ó, Lucas, vou medir aqui meu sistema, certo? E, medindo o meu sistema, eu tenho certeza qual o resultado do teu sistema quando você fizer a medição dele lá, certo? Por exemplo, eu encontrei spin para cima aqui, né, no meu laboratório. Lucas, faz o experimento aí, mas eu tenho 100% de certeza que você vai encontrar o teu spin para baixo, certo? E ele vai lá, mede e fala, nossa, você está certa. Se eu encontro a outra propriedade, né, se eu encontro ele com spin para baixo, ele com certeza vai encontrar com spin para cima. 100% de certeza, certo? Então, emaranhamento é isso mesmo, é essa correlação não local. O fato de eu, aqui no meu laboratório, eu posso prever com certeza qual é o resultado que, por exemplo, o Lucas vai encontrar lá em Rio Negrinho, eu tô aqui em Curitiba, no laboratório dele, fazendo medições só no meu sistema, tá? Mas, peraí, beleza, isso podia ser esperado, né? Porque olha só, digamos que esse sistema está prontinho aqui, é uma caixinha que já está com um spin ou para cima ou para baixo, fica comigo aqui e mando para ele, tá? Então, se a gente abre a caixa,
Ah, beleza. Ah, eu encontrei para cima, então com certeza o outro tá, né? A outra propriedade está lá. Só que a coisa estranha aqui é que antes de abrir a caixa, antes de você ver, né, qual que seria o estado do teu sistema, né, de você interagir com ele está nessa superposição de para cima e para baixo, certo? Ele tem né, probabilidade de estar para cima, probabilidade de estar para baixo. Mas a partir do momento que eu abri a minha caixa aqui em Curitiba, a caixa do Lucas lá em Rio Negrinho colapsou também, tá? Então, esse é o emaranhamento. É uma propriedade bem estranha, bem diferente do que a gente está acostumado, mas é uma coisa que existe, já foi provado, né? Foi feito milhares de experimentos e está sendo usado hoje em dia para fazer, né, processamento de informação quântica e computador quântico. Beleza? Então, aqui só, né, um pouquinho mais de detalhe, né, matemático, mas desculpa, mas eu acho que precisa ter essa complementar, né, essa fala. Então, porque olha só, então se você considera um sistema composto, então de duas partículas, certo? A gente chama de partícula A, partícula B, né? E a gente diz que eles estão emaranhados se elas não pudessem ser escrito dessa forma aqui, fatorável. O que significa? Significa que existe uma correlação, né? Que esses sistemas não são independentes. Então, significa que eu fazer medição no meu sistema aqui vai perturbar o sistema do Lucas que está lá longe. Digamos que o Lucas estivesse na Lua, certo? Uma distância muito grande. Mesmo assim, você ainda teria essa correlação entre esses dois sistemas, tá bom? E daí, por exemplo, né? Digamos que o meu spin tá zero seria spin para cima, digamos que o meu spin tá para cima e o do Lucas tá para cima também, né? Se isso aqui tá bem definido, aí isso aqui não tem emaranhamento, tá? Então, isso aqui a gente fala que é fatorável, não existe correlação entre eles. Mas, se não puder ser escrito dessa forma aqui, né? Como aqui eu trouxe esses exemplos para vocês, esses aqui são estados bem conhecidos em informação quântica. Então, esse cara aqui, você não consegue separar. Dizer, o primeiro tá exatamente, né? Ou tem essa definição, o segundo tem essa. Aqui não consegue usar, você fatorar, não consegue separar. Então, eles estão intrinsecamente ligados, certo? Então, isso aqui é emaranhamento. É um tipo de correlação à distância que medições num sistema vai acabar influenciando o resultado de medições no outro sistema, tá? Existe muito mais detalhes, mas acho que eu não tenho tempo de mostrar para vocês, mas quem tiver interesse, a gente pode conversar depois, ou posso indicar alguns livros ou alguns vídeos que expliquem um pouquinho melhor. Mas isso aqui é o que o Einstein, né? Aliás, essa propriedade é tão estranha e diferente, intriga todo mundo, até hoje, né? Tem muita gente que fala, não, isso aqui tá... Tem gente que continua questionando ou tentando achar outras teorias que expliquem esses experimentos que a gente, em mecânica quântica, explica usando emaranhamento. Mas até o Einstein, lá em 1935, né, no começo da mecânica quântica, ele já tinha percebido esse fenômeno muito estranho, e ele fez um artigo, né, junto com esses dois cientistas aqui, o Podolsky e o Rosen, em que eles começam a questionar a validade de mecânica quântica. Eles falam assim, não, mas isso aqui, essa ação fantasmagórica à distância, né, a spook action at distance, isso aqui não pode acontecer, a mecânica quântica está errada, né, ela está incompleta. Mas na verdade não, na verdade ela tá, né, se você quiser, né, existem várias interpretações, mas a interpretação, né, uma das interpretações fala que de fato ela está completa, mas ela é não local, certo? Fenômenos não locais podem acontecer. Beleza, então era isso que eu queria explicar para vocês sobre emaranhamento, né? Aí aqui eu só trouxe um slide para mostrar como é que você pode gerar, né, emaranhamento no laboratório. E é um esquema bem legal, né? Não fácil, mas é implementado em vários lugares, em vários laboratórios no mundo, em que uma coisa que você pode fazer, você pode pegar um cristal, certo? Um cristalzinho, e você ilumina ele, certo? Você incide radiação sobre ele. Quando você faz isso, vão sair dois fótons, um para cada lado, certo? Um vai estar polarizado verticalmente ou horizontalmente, certo? E o outro, a propriedade trocada, certo? Então, se um está com polarização horizontal, o outro vai estar com polarização vertical, certo? Se um está com polarização vertical, o outro está com polarização horizontal, tá? Então, esse é um negócio bem interessante. Então, você só iluminar um cristal, né, de uma certa forma, né, com radiação, então você vai conseguir gerar esse par de fótons gêmeos, né, de fótons emaranhados. Então, a princípio, eles não têm uma orientação definida. Lembra que eu falei para vocês, né, que antes de medir, ele pode ser
aliás, um e outro ao mesmo tempo, né? Então, isso vale para os dois. Mas à medida que você mede um, você define o estado do outro, tá? Se você fizer uma medição na mesma direção. Então, isso aqui que é o interessante. Então, se você mede aqui e acha uma polarização numa certa direção, você tem certeza que o outro fóton vai estar numa direção, né, com uma polarização, então, que é ortogonal a essa aqui, certo? Então, a medida da polarização do fóton 1 vai determinar a do fóton 2. Então, eu espero que tenha ficado claro. Eu sei que é um fenômeno bem esquisito, né, bem estranho, falar assim, bati laser no meu cristal, saiu 2 fótons. Antes de medir, eles podem ter qualquer tipo de orientação, certo? De polarização. Mas quando eu medir, você define, vai ter uma. Se eu fizer isso num, eu sei qual é a polarização do outro, tá bom? É estranho, mas isso aqui é legal e é usado. Então, nos próximos slides, então, eu vou trazer alguns exemplos para vocês, né, de como isso pode ser usado né, para fazer algumas tecnologias atuais. Mas antes de falar nisso, eu só trouxe aqui rapidinho. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, né, do gato de Schrödinger. Então, gato de Schrödinger é um experimento mental proposto por Erwin Schrödinger, certo? Então, ele não matou nenhum gato nesse experimento, é só uma ideia. Então, o que ele quis mostrar, né? Ele estava mostrando que esse fenômeno de emaranhamento que eu estou falando para vocês é um negócio muito estranho mesmo, porque ele permite que você tenha um caso em que você tem um estado de superposição em que um gato, né, grande, assim, um gatinho, ele pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, certo? Então é superposição e emaranhamento. Mas muito louco, né? Você não pode ter um gato vivo e morto. Mas como é que é a ideia? Então, olha só, o gato de Schrödinger nada mais é. Você tem uma caixa fechada em que você tem um átomo, certo? Que está ligado a um dispositivo que vai liberar um veneno. Se esse átomo decair, certo? Ele tem uma certa probabilidade de acontecer isso, de acordo com a mecânica quântica, né? Ele tem uma probabilidade de decair, uma probabilidade de não decair. Mas se ele decai, aciona o dispositivo, libera o veneno, mata o gato. Se ele não decair, não mata o gato fica vivinho lá dentro. O que o Schrödinger quer falar? Ele fala que enquanto você não abrir a caixa e não colapsar o teu sistema, você não sabe se teu gato está vivo ou está morto, certo? Ele tá nessa superposição de vivo e morto enquanto você não olhar, que é isso que a mecânica quântica fala. Lembra que eu falei para vocês que podia passar pela fenda da direita ou da esquerda, ou podia ter spin para cima ou para baixo ao mesmo tempo. Aqui o gato pode estar vivo e morto ao mesmo tempo, certo? Dentro dessa caixa. Aí ele estava questionando que se de fato o sistema macroscópico grande, né, como um gato, né, pode ser usado para essa descrição de mecânica quântica. Aí a questão é um pouco mais, né, sutil, né, porque você não teria que isolar completamente essa caixa. Então, teoricamente, é possível, sim. O problema é que o gato, né, é um ser vivo, ele respira, ele vai ter troca com o ambiente. Essa caixa não pode estar completamente. Pode ser que tenha troca de energia, de temperatura, esse tipo de coisas. Então, o ambiente acaba destruindo, você acaba tendo algum vazamento de informação aqui. Então, o gato não vai estar vivo e morto ao mesmo tempo, porque é um sistema macroscópico. Mas existem sistemas macroscópicos que você consegue colocar ele em superposição, tá? E aqui é só a maneira matemática de você descrever, né? Então, se não decai, o gato está vivo, se decai, o gato está morto. E esse aqui é o sistema, né? Dentro da caixa do gato de Schrödinger. Beleza? E daí eu estava falando, né, de efeito do ambiente. Então, muita gente acreditava que, na verdade, né, o que é a escala atômica? Aliás, onde funciona a mecânica quântica, onde funciona a mecânica clássica? Falava assim, se eu for para a escala muito pequena, certo? Para escalas, né, muito, muito pequenas, essas coisas estranhas de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, gato vivo e morto, 2 propriedades ao mesmo tempo, emaranhamento, essas coisas, aconteceria a partir dessa escala. Acima dessa escala é o que a gente vivencia no nosso dia a dia, certo? Mas aí, né, onde que está essa borda, né? Beleza, quando eu passar, sei lá, de um certo tamanho no meu laboratório para um pouquinho menor, aí é mecânica quântica. Se for um pouquinho maior, aí é mecânica clássica. Na verdade, não é assim que funciona. Mecânica quântica, ela está em todo lugar. Esses fenômenos estranhos, por exemplo, eu poderia estar em 2 lugares ao mesmo tempo, certo? Eu, um ser macroscópico grande, né? Mas
Vocês estão me vendo aqui, né, num lugar específico, porque eu interajo com o ambiente o tempo todo. Fótons estão batendo em mim, né, para que vocês consigam me enxergar, né, o tempo todo, e o fato de eu interagir com o ambiente vai fazer com que eu esteja colapsada num único sistema. Existe essa interação. Lembra que eu falei, se você observar, você colapsa e não vai ter mais princípio de superposição, certo? Então, por isso que vocês me veem aqui, não me veem em outro lugar, eu não estou, né, flutuando por aí, né, com, em dois lugares ao mesmo tempo, com propriedades diferentes, certo? Então, essa é a ideia. Então, como no mundo macroscópico existe muita interação com o ambiente, certo? Né, troca de temperatura, etc. Então, você não vê esses efeitos quânticos. Mas, em princípio, eles podem acontecer. Então, já foi demonstrado no laboratório que, por exemplo, moléculas de fluoreno, que são moléculas grandes, certo? Elas conseguem, então, elas têm aquele padrão de interferência no experimento da dupla fenda, por exemplo, certo? Então, você poderia ver, não precisaria ser muito pequeno, mas você teria que isolar muito bem, certo? Então, isolar muito bem é um problema muito grande, que é o que a gente vai ver, então, quando eu falar das tecnologias quânticas, certo? Então, falando nisso, né, eu quero trazer para vocês o primeiro exemplo, tá? Assim, sem muitos detalhes, né, que é um pouquinho complexo, mas é uma coisa que já é possível, já é feita no laboratório, que é o tal do teletransporte, né, ou teleporte, certo? Teleporte quântico existe, certo? A gente já é capaz de pegar um sistema e enviar esse sistema para um outro lugar, né? Só que o que que é, né? Na verdade, você não transporta matéria, você transporta energia. Então, o que que é, aliás, desculpa, não é energia, você transporta informação sobre esse sistema. Então, o que que é a ideia? Aqui eu trouxe aqui o esqueminha. Você tem lá a Alice e o Bob, eles estão em laboratórios bem separados, certo? Aí ela quer que esse teu qubit aqui, né? Lembra aquele qubit que eu falei? Pode ser 0 e 1 lá, etc. Ele vai ser dado para a Alice. E ela quer enviar esse qubit para o Bob. Como é que ela pode fazer isso? Não enviar, né? Ela não quer enviar classicamente. Ela não quer pegar aquele sisteminha assim, pôr numa caixinha e mandar a essa distância. Ela quer teleportar, ela quer que ele saia daqui e zupt, vá para lá. Mas como é que eles fazem isso? Então, primeiro, alguém, né, uma fonte, vai enviar um sistema de duas partículas, uma para a Alice e outra para o Bob. Então, você tem a Alice tem uma partícula, ela vai ganhar mais uma, e o Bob vai ganhar outra lá, no outro laboratório. A Alice vai interagir essas duas partículas dela, tá? E vai fazer medições nessas duas partículas dela. Ela vai obter certos resultados, aí ela vai pegar o telefone e vai falar, ô Bob, medi aqui, fiz isso, né? Fiz essa medição, obtive esses resultados. Aplica essa operação aí no teu sisteminha, na tua partícula, você vai ter exatamente aquele meu sistema inicial lá que eu acabei de mostrar. E aí ele faz isso e beleza. Então, existe esse teleporte, né, dessa partícula, então, que vai estar aqui no estado psi, vai ser teleportada lá para o laboratório do Bob com psi, certo? Mas, olha só, não teve transferência de matéria. O psi, né, esse qubit aqui, não foi enviado lá para Bob. O que que aconteceu? Tinha duas partículas aqui, uma veio para cá, outra veio para cá. Ao interagir essas duas partículas aqui, né, e enviar esses resultados, fazer ligação telefônica, ela consegue informar, né, comunicar para o Bob a informação contida nesse estado, que ele replica lá no estado dele e consegue falar: opa, agora eu tenho exatamente o que eu tinha naquele outro laboratório, certo? Teleporte perfeito. Beleza? Então, é possível, foi feito em laboratório já, é um negócio bem bacana. Mas olha só, digamos que eu quero transportar agora, né, se é possível fazer isso com mecânica quântica, né, com esses sisteminhas, por que não, né, sistemas macroscópicos, né? Seria o que a gente esperaria, né? Putz, ao invés de pegar aquele avião, sei lá, por muitas horas para estar em determinado lugar, por que não se teleportar até lá, né, usando essa, né, essa habilidade, esse protocolo quântico. Mas olha só, para fazer esse protocolo, eu preciso de N pares de qubits emaranhados para transportar o estado de N qubits, certo? Então, eu preciso de muitos pares. Então, cada átomo precisa de muito mais que um qubit para descrevê-lo. Então, o nosso corpo, por exemplo, tem mais de 10 a 27 átomos. Então, eu deveria ter mais de 10 a 27 átomos para descrever o meu sistema, o meu corpo,
para enviar essas informações lá para o outro laboratório, para eles pegarem essa informação, né, e me colocar lá naquele sistema lá, certo? Isso aqui teoricamente falando. Mas 10 a 27 é um número muito grande. Então, é uma situação irreal, né? E outra coisa, deveria ser sem erros, né? Ninguém quer se teleportar e quer que algum erro aconteça no caminho. Imagina, você, né, replica lá o teu sistema com alguns erros, você não vai aparecer perfeitinho igual você estava inicialmente. Então, e erros sempre acontecem, isso a gente já sabe. Então, para quem conhece Harry Potter, né, a gente faz a brincadeira que o teleporte quântico de seres humanos ele vai ser bem mais perigoso que viajar de Pod-Flu. Beleza. Outra aplicação de mecânica quântica, que é uma outra aplicação bem legal, é a criptografia quântica, tá? Também é um sistema que já foi feito em laboratório, ele já é comercial, então já existem empresas de criptografia que fazem protocolos quânticos e vendem para você sistemas de protocolos de criptografia para você colocar cada vez mais segurança nos seus sistemas, né? Então, o que é a ideia, né? Primeiro falar o que é criptografia clássica. Então, a ideia é assim, você quer que o Bob, aliás, o Bob, ele quer mandar um recado para a Alice. Ah, te encontro à meia-noite. Mas eles não querem, né, quer mandar esse recado, mas não quer que ninguém leia, que ninguém saiba desse encontro secreto dos dois. O que eles podem usar, por exemplo, é um código que é chamado código de César. Você pode deslocar cada letra por 3 posições para a direita. Então, o te encontro à meia-noite vira essa sequência aqui. Que, em princípio, se você chegar e olhar essa sequência, nossa, não sei o que eles querem dizer. Mas aí você começa a olhar com mais cuidado. Ah, peraí. Ah, o H está se repetindo aqui, aqui, então deve ser vogal. Então você tem 5 possibilidades, aí você começa a fazer chutes, né? Começa a explorar as possibilidades. Tem uma letra sozinha aqui. Ah, isso aqui provavelmente é outra vogal, né? E assim você vai começando a entender o código e pode ser que você consiga quebrar essa chave depois de um certo tempo. Olhar, quebrar essa mensagem, né? Decodificar ela. Então não é uma boa, né, chave, né? Então ela é fácil de ser encontrada. Então você pode fazer outra coisa. Você pode escolher, aliás, desculpa, não é um bom código. Você pode usar uma chave. Chave é escolher um outro modo, escolher de outro modo o número de posições de cada letra. Então você vai pegar uma chave, por exemplo, aqui, física quântica e filosofia. Eu peguei aqui e coloquei qual que é a posição no alfabeto de cada uma dessas letras, certo? Tá aqui, beleza? Tenho aqui uma chave. Aí a mensagem também escrevo, né, dessa forma, né, da posição da letra no alfabeto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas. Aí somando, eu vou ter uma sequência de números, certo? Só que aqui, como o alfabeto, né, tem um número, né, X, né, de letras, então quando você passa, né, desse número, você tem que somar de novo, né? Você tem que voltar para o início. Então, aqui, por exemplo, 29 fica 4, 26 fica 1 e assim por diante. Aí você reescreve a sua mensagem, né? Usando cada letra de novo, né? A posição do alfabeto. Então, a mensagem criptografada é essa aqui. Muito mais complexa, certo? Porque para você quebrar aqui, né? Você teria que saber qual seria essa chave. Então, a mensagem fica, né, mais difícil de ser espionada, certo? Só que o problema é que, né, eu falei que fica mais difícil, mas não fica impossível. Então, usando computadores modernos, você consegue decodificar essa mensagem, certo? Se for uma chave simples, já era. Então, computadores vão lá e quebram aquela mensagem mesmo, né? Então, qual seria a solução? Então, você teria que usar uma chave, uma sequência de letras, de números, que não resulte em nenhum sentido, seja uma sequência aleatória. Porque aqui, como eu usei, né, uma frase específica, pode ser, né, que interagindo várias vezes, né, fazendo várias interpolações, você chegue a alguma coisa meio óbvia, né, até usando a semântica da língua, tudo. Então, o melhor seria usar a sequência aleatória. Então, aí o Gilbert Vernon, em 1919, ele fala quais são as duas condições que devem ser satisfeitas. A chave tem que consistir em uma sequência puramente aleatória. O puramente aleatório é um negócio que é muito complicado, né, o que é realmente aleatório. E deve ser empregado uma única vez. Então, você usa uma chave, usa uma vez, já era, não usa mais. É isso que a gente usa, né, nos comunicações com o banco, etc. Então, é gerada uma chave, é usada uma vez, essa chave é mandada embora, tá? Mas aí,
Também, se tiver supercomputadores clássicos, pode ser que exista, né, uma forma de você quebrar essa chave, tá bom? De você encontrar e quebrar esse protocolo. Aí a mecânica quântica, aliás, computadores quânticos talvez são possíveis de quebrar essas chaves. Aí a mecânica quântica te propõe um novo jeito de gerar chaves, certo? Aleatórios, que se for interceptado, né? Ai, desculpa, gente. Qual que é o problema aqui, né? Do clássico. Pode ser quebrado por mecânica quântica, por computadores quânticos, e também, se alguém interceptar a chave, né? Porque a chave tem que ser mandada, tem que estar com o Bob e tem que estar com a Alice. Mas se no meio do caminho, né, de você mandar essa chave, alguém intercepte essa chave, né, tem acesso a ela, você não vai saber, né? Pode ser que alguém, ó, olha, beleza, eles estão usando essa chave aqui. E daí, eles vão usar essa chave, você consegue quebrar, né, ler a mensagem deles. Então, esse é um problema, porque essa chave pode ser interceptada e a gente não pode saber que ela foi interceptada. Então, a mecânica quântica traz uma alternativa a isso. Então, usando a criptografia quântica. Existem alguns protocolos. Aqui eu trouxe um específico só para mostrar para vocês rapidinho, né, como é que ele é. Então, olha só que legal. Esse aqui é o protocolo proposto pelo Eckert em 1991, certo? E acontece no seguinte jeito. Então, a Alice e o Bob, eles vão receber fótons de pares emaranhados. Então, vai ter uma fonte que vai mandar um fóton para um laboratório e um fóton para outro. Lembra que eu mostrei para vocês aquele esquema do cristal, né? Cristal, o laser incidindo, você consegue fazer pares gêmeos de fótons e mandar, né? Eles para cada lado, eles vão estar emaranhados. Então, se você mede um, você sabe a polarização do outro, tá bom? Então, eles vão fazer medidas de polarização variando o eixo do polarizador. Aí, eles comparam as direções que eles mediram. E quando eles fazem medições na mesma direção, então a Alice sabe que se ela teve 0, o Bob teve 1, certo? Eles têm que combinar, as medições têm que ser na mesma direção. Se não for, não vale, tá? E assim eles vão gerando essa chave. E daí, no final, ela manda uma mensagem codificada, né, usando essa chave que eles combinaram por comunicação clássica, então eles têm que falar ao telefone. E daí, quando eles usam essa chave, eles conseguem, então, decodificar essas mensagens, certo? Então, esse aqui é um protocolo de criptografia quântica, tá? O meu tempo está acabando, então eu não posso dar mais detalhes, mas depois da apresentação, se vocês quiserem perguntar mais, fiquem à vontade. Então, dá para dar mais detalhes sobre esse protocolo. Mas a ideia é bem legal, porque como existe, né, essa questão de eles estarem emaranhados, né? Então, se mede na mesma direção, então a Alice sabe com certeza qual vai ser o resultado do Bob, então o Bob consegue gerar a mesma chave que a Alice gera. E se interceptar, se alguém olhar para a mensagem, vai colapsar esse sistema. E depois eles vão saber que alguém olhou, certo? Então, ele tem essa segurança, né? Você consegue gerar uma chave de segurança contra possíveis espiões, tá bom? Então, essa é uma das vantagens da mecânica quântica. E aqui eu só trouxe para vocês, então, esse aqui é um experimento que foi realizado no ano 2000, lá em Viena, em que eles fazem isso, eles, né, fazem no laboratório. Querem mandar, então, a imagem da Vênus de Willendorf para um outro laboratório. Eu não lembro qual que foi a distância, né? Foi bem pequena, mas hoje em dia eu acho que eles conseguem fazer com mais segurança. Então, eles fizeram isso, jogaram pares emaranhados para os dois lados, né, geraram as chaves, codificaram a imagem, aqui está a imagem criptografada, né, usando essa chave. Aí o Bob usou lá a chave deles, né, e daí está aqui o resultado que eles obtiveram no laboratório, certo? Você vê que existem falhas, né, não é 100%, mas você vê que a mensagem está, né, praticamente perfeita, né, você vê, devido a pensar em todas as limitações do protocolo. Mas isso é bem legal. Então, isso já está sendo feito. Então, aqui eu trouxe para vocês só três exemplos, né, de empresas comerciais, né, que já vendem protocolos de criptografia. Então, tem a ID Quantique, na Suíça, tem a Quintessence Labs, na Austrália, e a Magic Q Technologies, nos Estados Unidos. Então, os bancos, por exemplo, né, acho que bancos e os governos que estão realmente interessados, né, para que eles tenham bastante segurança nos protocolos deles, né, para que não tenham espiões e sejam bem protegidos. Então, eles acabam investindo muito dinheiro nessa área, certo? Então, essas empresas, né, e
e até cientistas, né, que trabalham para os governos e tudo, para os bancos também. Os bancos também estão fazendo ciência nesse nível aqui. Então, que está para tentar cada vez mais utilizar, né, essas propriedades de mecânica quântica que te gera mais segurança, então, né, para esses teus sistemas. Beleza? Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre criptografia quântica. Aí eu só, então, vou falar rapidinho de computação quântica, que é o que está na moda. Eu acho que volta e meia vocês acabam nos jornais, né, e nas revistas, vendo, Google computador quântico, IBM computador quântico, né? Mas o que é o tal do computador quântico? Então, primeiro, a unidade básica vai ser aquele qubit, que eu falei para vocês, né? Então, pode ser spin para cima, spin para baixo, né? Ou polarização vertical, horizontal do fóton, etc. Né? Você pode usar sistemas que têm essas propriedades aqui, né? Que tenham propriedades distintas, né? Duas propriedades distintas. Existem ideias, já existe em Innsbruck, eu acho que um computador quântico que você usa mais possibilidades, não só dois, mas mais coisas, né, mais níveis a gente fala, mas eu não vou falar muito sobre isso, mas existe já uma proposta de um computador usando mais níveis além de só dois. Mas para construir um computador quântico, as portas lógicas do computador clássico é o que a gente chama aqui transformações unitárias. São transformações que você aplica no teu sistema, né, que vão dar a dinâmica dele, tá? Então, que de acordo com as leis e regras da mecânica quântica. E os fios, eles são substituídos por evoluções livres no espaço-tempo. Então, você deixa o teu sistema evoluir livremente. Então, é isso aqui que a gente tem, tá? Para construir um computador quântico. Aí, né, você precisa, né, quando você vai fazer programação, né, acho que quem trabalha com isso sabe, então, você precisa ter um conjunto de portas universal para que você possa implementar qualquer computação. No caso de mecânica quântica, essa resposta já foi respondida. Então, o conjunto universal que você pode implementar qualquer computação é dado por esses 4 operadores aqui, né? Aí você tem essas 4 portas quânticas, né? Então, aqui tem a porta de Hadamard, ela vai pegar um spin para cima e vai transformar num spin superposição, para cima e para baixo, tá? Ou spin para baixo vai transformar spin para cima menos spin para baixo. Então, é isso que essa porta faz. Ela vai gerar essa superposição. Aí você tem aqui deslocamento de fase no teu espaço, no teu estado quântico, né, de π/2 e π/4, e uma porta que é chamada de CNOT, que é a Controlled Knot, certo? Então, você vai ter lá o sistema de 2 qubits, vai estar para cima. Se tiver para cima, não faz nada. Se o primeiro tiver para cima e o outro para baixo, também não faz nada. Mas se o primeiro está para cima, aí você transforma o segundo, certo? Aí, se o primeiro está para baixo, você transforma o segundo. Daí, dependendo de como ele tá, você vai mudar ele de um jeito ou do outro, tá? É mais ou menos assim, é meio complicadinho, mas essa porta aqui é bem, bem usada, bem interessante. Então, aqui eu trouxe, por exemplo, uma porta NOT, né? Que é uma porta clássica, né? O que a porta NOT faz? Ela vai inverter o teu sistema, ela é uma porta inversora. No caso de bits, né, a porta NOT, o que ela faz? Se é 0, vai transformar em 1. Se é 1, ela transforma em 0. No caso quântico, né, então se você tem spin aqui para baixo, né, você vai transformar, né, a porta NOT num spin para cima. Então, como é que você faz isso no laboratório? Você vai pegar o spin, que vai estar apontando para baixo, né, ou numa certa direção, vai submeter ele a um campo magnético, aí você desliga o campo exatamente na hora em que você tiver o teu spin na outra direção. Tá? Então, é bem, bem tranquilo de fazer isso no laboratório. Então, você faz uma inversão, ela é uma porta inversora. Aí fica mais legal quando você tiver aquela superposição lá de estar para cima e para baixo ao mesmo tempo, certo? Porque essa porta NOT, por exemplo, vai atuar nos 2 spins, certo? Você vai continuar tendo superposição, só que agora invertido, certo? Então, isso aqui é bem legal, bem interessante. Até se você não olhar, né, não fazer medição no teu sistema, você vai continuar tendo superposição. E você pode usar isso a seu favor. Então, aí aparece o que a gente chama de paralelismo quântico. Você tem uma função f de x, certo? Só que você consegue fazer o cálculo dessa tua função para vários valores ao mesmo tempo, né? Que lembra que você tem essa coisa aqui de ter propriedades ao mesmo tempo, né? Propriedades que são excludentes. E isso aqui acaba dando uma aceleração, né? Um speed up na computação. Então,
você consegue usar isso a seu favor, né, em vários protocolos de processamento de informação, em que superposição e emaranhamento vão te ajudar a melhorar os seus computadores, certo? Então, olha só, a área de software é uma área que está bem desenvolvida, então já há alguns anos já vem muita gente vem trabalhando nisso, então existem vários algoritmos, os algoritmos funcionam, só que os algoritmos estão bem estabelecidos teoricamente, experimentalmente, né, ou na vida real, ainda existem algumas implementações, porque alguns precisam de mais qubits do que os computadores quânticos têm, etc. Mas o software, os algoritmos estão lá. Só falta a gente ter um sistema bom o suficiente para aplicar todos eles e melhorar cada vez mais nossos computadores quânticos. Por exemplo, aqui eu trouxe alguns, né? O algoritmo de Shor, que é um algoritmo que ele fatora um número em números primos, certo? Então, isso aqui já está sendo feito em laboratório, né? Nos computadores quânticos. Tem o algoritmo de Grover, que se você tem uma sequência e você quer uma sequência desordenada e você quer escolher exatamente um elemento daquela tua sequência, né? Então ele tem que fazer uma busca no teu sistema. Então isso aqui com mecânica quântica você consegue fazer de uma forma bem eficiente, certo? Existem muitos outros. O hardware, né, que é o controle, você vai ter que precisar de controle e manipulação de sistemas quânticos. Existem várias propostas, né, do que usar, né, para construir o hardware. Os computadores quânticos que a gente tem, né, hoje em dia, eles usam sistemas diferentes, mas eles podem usar a polarização do fóton, que nem eu falei para vocês, né, polarização horizontal, polarização vertical. Podem usar o spin, né, spin para cima, spin para baixo. Eles podem usar íons armadilhados. Então, esses íons podem estar no estado fundamental ou no estado excitado. Ou podem usar também fluxo supercondutor, quando você tem, né, esse fluxo num sentido horário ou anti-horário, né? Então, como eles são excludentes, você pode usar isso como qubit, certo? Então, esses aqui são sistemas diferentes, né? Aí alguns têm vantagens sobre outros são mais difíceis de ser implementados. Então, computadores quânticos acabam usando sistemas diferentes, né, para tentar tentar construir, né, cada vez mais qubits, cada vez mais desses sistemas. E existe a ideia também da internet quântica, certo? É uma ideia que está sendo desenvolvida, então tem bastante gente trabalhando nisso. Então a ideia é que você faça processamentos, você não vai ter um computador quântico em casa, mas você vai mandar o teu qubit para uma nuvem que vai fazer esse teu processamento quântico, certo? E daí você vai conseguir mandar suas mensagens, tudo de forma rápida, fazer seus processamentos. Então, isso é uma ideia bem interessante, que está em desenvolvimento. O problema é que você não consegue enviar qubits de uma distância muito grande, né? Porque você tem efeitos do ambiente. Então, a ideia é usar repetidores quânticos, certo? Então, que vai ter repetidores em cada ponto que fariam com que você continuasse enviando aquele teu qubit, né, para longas distâncias. Então, aqui eu trouxe um link do YouTube, mais tarde eu posso passar até no chat, de uma cientista alemã, bem legal, que uma TED Talk de 15 minutos, em que ela fala sobre essas coisas que eu expliquei para vocês, acho que de uma forma bem didática, em 15 minutos. E ela explica um pouco mais sobre o que é essa internet quântica que está sendo, né, desenvolvida também. Então, os chineses também trabalham bastante com isso, estão desenvolvendo bastante coisa. Aí, só para complementar, né, então, no jornal vocês devem escutar bastante, né, sobre os computadores quânticos. Aí, aqui eu trouxe para vocês os que a gente tem, né, hoje em dia. Então, tem o D-Wave. Então, o computador quântico da D-Wave é essa caixona preta. Por que ela é uma caixona preta, né? Por que a gente ainda não tem computador quântico em casa? Porque, como eu falei para vocês, interação com o ambiente estraga, né? Acaba arruinando a quântica daqueles sistemas, certo? Então, superposição e mareamento, vai embora, porque interage com o ambiente. Então, você precisa isolar muito bem. Isolar e baixar a temperatura, certo? Então, temperaturas têm que ser bem baixas para você conseguir fazer processamento quântico, tá bom? Então, por isso que você tem essa caixona aqui no D-Wave. E nos outros computadores também. Aí tem a IBM, então a IBM, olha que legal, né, que foi isso. Em 18 de setembro de 2019, eles anunciaram o primeiro computador quântico, certo? Falaram assim, a gente tem um computador quântico com 53 qubits. E daí eles, né, fizeram todo o lançamento e tal, né, ele tem essa forma aqui. Aí, a Google, né, uma semana depois, então no dia 24 de setembro, então eles anunciaram uma computação de 3 minutos no supercomputador deles, que um computador clássico, né, um supercomputador clássico, levaria 10 mil anos, certo?
Então, aí a IBM, né, acho que poucos dias depois, já foi lá e falou não, o que o Google está falando não é verdade, né, porque existe essa corrida entre eles, mas apesar da IBM contestar, vários especialistas estão falando que, de fato, o que a Google conseguiu mesmo foi um processamento super rápido usando o computador quântico deles, certo? E mais legal ainda, né, os chineses, recentemente, agora em junho desse ano, eles anunciaram um computador quântico de 66 qubits e falaram que eles conseguem fazer uma tarefa que é 100 vezes mais rápida que o computador da Google. Então, a corrida dos computadores quânticos está acelerada, tem muita gente trabalhando nisso, e é um negócio que está crescendo, né? Você vê que tem que ser um negócio muito bem arrumado, isolado, né? Então, eles são grandes, talvez eles nunca cheguem às nossas casas, mas talvez eles sejam isso mesmo, uma nuvem, e a gente faz os processamentos quânticos lá, e daí você pega os resultados. Por exemplo, a IBM, se você entra no site deles, você pode propor circuitos quânticos, né? Você tem o teu sisteminha lá, e você entra na área de usuário, fala assim, eu quero que o computador quântico da IBM faça esse processamento para mim. Aí você pega, digita lá, faz teu protocolo, né? Escreve, coloca teu programa, o que você quer que ele faça, e depois de alguns dias ou algumas horas, ele vai enviar um e-mail para você com o resultado da computação quântica. Então, a IBM ela já tem esse serviço, né? Você pode fazer de graça para sistemas simples, e daí, se você precisar de coisas mais complexas, você pode pagar um valor mensal, não sei exatamente como é, mas eles já estão propondo isso para as pessoas. Então, computação quântica já é realidade. Ela existe, ela funciona, e né, está sendo mostrado que, de fato, ela vai te dar muito mais velocidade do que supercomputadores clássicos. Então, é um negócio bem legal que está aparecendo. E era isso. Aqui eu trouxe algumas referências interessantes, então, para quem quiser aprender mais, tem esse artigo aqui, aliás, esse livro, né, a gente fala que é a Bíblia da Informação Quântica, que é do Nielsen Chuang. Ele é um pouquinho mais complicado de ler, né, ele tem bastante coisa matemática, mas ele tem uma introdução bem bacana. Existem notas na internet do Preskill, que também são legais, né, talvez a matemática seja um pouquinho avançada, mas ele é bem interessante. E um livro que é mais de divulgação, mas é um livro que eu gosto bastante, que é do Anton Zeilinger, que é um cientista, ele é austríaco, e que chama A Face Oculta da Natureza. Então, ele é bem didático, bem legal para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre essas coisas estranhas e diferentes da mecânica quântica. E era isso. Então, aqui eu trouxe só, né? Esse aqui é o meu grupo lá de Curitiba, onde eu trabalho como pós-doc, né? Então, esse aqui são os professores do nosso grupo, o Renato Ângelo, Alexandre Ribeiro, e lá a gente tem vários alunos de mestrado e doutorado trabalhando junto com a gente e desenvolvendo essas coisas, né? Então, a gente trabalha com fundações de mecânica quântica, mas com ciência base, não tanto com essas aplicações que eu mostrei para vocês, mas também igualmente importante para o desenvolvimento da área. E era isso. Obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Ana, pela apresentação. Agora a gente vai abrir para perguntas. Primeiro, eu só vou avisar o pessoal. Foi mandado ali no chat o link, tá? Para gerar o certificado de participação. E se vocês tiverem perguntas para fazer para a Ana, vocês mandem ali no chat que eu leio e faço para ela. Eu tenho uma pergunta, Ana, tipo, Uhum. sobre os computadores quânticos, né? O que de bom, assim, né? Ele vai trazer para nós, né? Por que eu teria um computador quântico em casa, né? Qual a vantagem que eu vou ter com um computador quântico, né? Para dia a dia, assim. A primeira coisa que eu acho que é mais imediata é a velocidade. Então, como eles fazem processamento muito mais rápido, então, coisas que, sei lá, o teu computador leva, sei lá, segundos para fazer, um computador quântico faria em milissegundos ou até em menos tempo. Seria uma coisa muito mais imediata, sabe? Então, acho que essa seria a primeira vantagem do computador quântico, é essa coisa muito rápida, né? Muito mais rápido que o computador clássico. A outra seria segurança. Você poderia, por exemplo, quando você vai se comunicar entrar no site do teu banco, né? Então, você precisa ter uma chave criptográfica para colocar tua senha, etc. Então, usando computadores quânticos, você poderia ter mais segurança, né, para fazer esse tipo de acesso, certo? Então, tanto o teu banco teria lá protocolo de computação quântica, né,
e o teu computador também, então a comunicação entre o teu computador e o computador do banco seria mais segura, e seria, não poderia ser hackeada, por exemplo. Então, essa seria, eu acho que as vantagens imediatas de computadores quânticos. A Tatiane mandou uma pergunta. Acho que ela meio que se confundiu um pouco, mas ela diz que a mecânica quântica também diz que podemos atravessar parede, né? E para saber como fazer isso, a linha de pesquisa e estudo é a mesma do exemplo do teletransportar pessoas. Na real, Tati, ela não falou sobre teletransportar pessoas, né? É mais teletransporte de informações, né, Ana? Isso, aham. Mas aqui, o que ela está falando é um fenômeno chamado tunelamento, que também é uma coisa bem estranha de mecânica quântica, que é partículas atravessarem paredes mesmo, certo? Então, se tem barreira de potencial, então a mecânica quântica prevê que mesmo tendo essa barreira, né, essa parede, essas partículas podem atravessar com uma certa probabilidade. Isso também é usado, existem é, experimentos e também existem aplicações para esse tipo de fenômeno de tunelamento, mas não é o que a gente tem aqui. Aqui é uma outra coisa, né? Aqui é exatamente o que o Lucas falou, que a gente está fazendo a teleporte, certo? Né? Mandando informação de um sistema para um outro que está a uma distância grande, de fato, de forma que você transfira a informação desse cara primeiro para um outro, para lá, né? Então, esse seria o nosso teleporte, né? Então, você teleportaria a informação, então você faria a reconstrução de um sistema num outro lugar. Mas o tunelamento, o fenômeno de tunelamento também é uma característica bem estranha que acontece em mecânica quântica e é usado em diversas aplicações. Ah, legal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, né, pode mandar ali no chat para eu leio e para Ana aqui, para ela responder. Já tem que fazer o merchandising também, já do CREA Júnior. Ah, é isso? É, eu quero pedir para as pessoas que estão assistindo a live, né, seguir a nossa página no Instagram, que é CREA Júnior Rio Negrinho, CREA Júnior SC Rio Negrinho, e também o CREA Júnior de Lages, não lembro agora de qual era o nome, deixa eu até ler aqui. A Meire entrou ali na live, mas acho que ela entrou só para assistir, ela não entrou ali para falar, né? Então, CREA Júnior SC, underline Lages também, quem quiser conhecer o nosso trabalho, né, que a gente faz, a gente leva informações do conselho, né, para os estudantes. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de alguém. A Tati falou obrigada, né? Acho que Ah, esclareceu legal. Obrigada a ela a pela dúvida pergunta. dela. Eu não tenho mais nenhuma pergunta, acho que ninguém tem perguntas mais também. Então é isso, Ana. Muito obrigado, tá, por disponibilizar o seu conhecimento, né, o seu tempo também, né, precioso. E muito obrigado mesmo, tá? E é isso. Se você tiver alguma coisa para falar. Não, queria agradecer, então, a você pelo convite, né, a todo mundo que está assistindo. Espero que eu tenha conseguido explicar algumas coisinhas desse mundo quântico aí, que acho que cada dia mais vai fazer parte da vida e do nosso dia a dia, né? Então, eu acho que é legal entender o que está acontecendo e não cair, né, nessas coisas de falácias, né? Então, coloca o nome quântico lá e acha que, né, que nem esses coaches quânticos, etc. Isso aí é tudo baboseira, né? O que a gente está fazendo é essas coisas que eu acabei de explicar para vocês, as propriedades são essas. E eu acho que é legal entender, né, ver um pouquinho mais sobre isso, eu acho que é bem bacana. Mas obrigada a todo mundo né, por estar assistindo, obrigada pelo convite. Eu que agradeço por aceitar. A gente mandou formas ali, né, de emissão de certificado. Acho que já acabou. Né? Muito obrigado, Ana. Deixa eu- Beleza, obrigada a você. Já. Tom, quer falar alguma coisa? Acho que o Tom vai falar. Ah, mandou um ali. Tá tranquilo. Então, Ana, muito obrigado, viu? Ah, obrigada a você. Espero que não tenha sido muito rápido. Eu acho que eu coloquei bastante coisa. Espero que Não, foi bem explicado.